convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Vamos lá. Diz assim o texto: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aí. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido várias vezes. E nesse texto nós vemos no Evangelho de João, a partir do capítulo 20, a ressurreição de Cristo. Esse texto, ele já está falando depois de Jesus ter ressuscitado. Ele vai aparecer algumas vezes aos discípulos, ele vai aparecer para Maria, ele vai ter algumas vezes que ele vai aparecer para os discípulos. Nessa em específico, ele aparece para os discípulos. Ele senta para comer com eles. Os discípulos ficam assustados, ficam abismados, é o Senhor, e Jesus está ali junto com eles. E aí, após isso, tem esse diálogo de Jesus com Pedro. Um dos momentos que ficou marcado na morte de Cristo, nós vemos Jesus falando à mesa, lá em João capítulo 3, verso 38, ele diz assim, quando os discípulos estão reunidos e ele está fazendo a ceia do Senhor e ele está lembrando daquele momento, fala: olha, nós vamos fazer a ceia, vocês vão comer o meu corpo, beber o meu sangue, e ele está falando lá, então, verso 38 do capítulo 13 diz assim: então Jesus respondeu: você dará vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque aí ele fala, né? Um de vós vai me trair. E aí Pedro todo: não, Senhor, eu daria minha vida, eu não sou eu com certeza, porque eu daria minha vida pelo Senhor. E aí Jesus fala: você daria vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E aí Pedro toma aquela posição: não, Senhor, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. E aí após isso a gente vê esse trecho se cumprindo, no João capítulo 18, verso do 15 ao 20, que nós vemos Pedro de fato negando ao Senhor. E o texto mostra a imediata reação de Pedro. Vamos pôr aí para a gente, por favor, João 18, 15 a 20. Diz assim: Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disso em segredo. Aí vamos lá para o verso 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou.
Amém? Esse foi o trecho onde nós vemos o Pedro negando a Jesus 3 vezes. E esse texto mostra uma imediata reação de Pedro. Você vai ver lá no Evangelho de Lucas esse outro relato. Não aparece esse relato no Evangelho de João. Você vai ver lá em Lucas capítulo 22. Que diz assim: o Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Aquele momento mostrou a fraqueza de Pedro, que em tantos momentos mostrou ser o mais pronto que todos. Pedro, ele tinha uma proatividade que era dele, era uma coisa dele. Ele falava assim: não, Senhor, espera aí que eu faço, pode deixar que eu vou, pode deixar que corro, eu vou junto com o Senhor. Quando os discípulos estão lá no barco e eles veem Jesus andando sobre as águas, é o Senhor. Ele falou: sou eu, Pedro, então eu vou. E Pedro já pula do barco, começa a andar, depois ele afunda. Mas Pedro era aquele que ele ia, ele metia as caras, ele fazia. E muitas vezes, naquele diálogo dele com Jesus na mesa da ceia: não, Senhor, eu daria minha vida pelo Senhor. Eu daria minha vida pelo Senhor. Eu amo o Senhor, eu faço tudo pelo Senhor. E Jesus está falando: ô Pedro, você ainda não sabe aonde você pode ir, você ainda não te conhece direito, Pedro. Não, Senhor, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Eu faço. E isso, querido, me lembrou muitas vezes o que nós fazemos diante de Deus. Talvez você já tenha feito tantas promessas diante do Senhor, falando: não, Senhor, eu vou fazer. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente para o Senhor. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou me doar por completo. A partir de hoje eu vou deixar esses velhos hábitos. Eu vou viver uma vida nova com o Senhor, porque eu quero viver esse tempo novo com o Senhor. Eu quero viver um momento novo com o Senhor. E a partir de hoje tudo vai ser diferente. Mas é interessante porque Pedro, ele demonstrou uma fraqueza. Porque aquele momento que ele relata assim: olha, eu daria minha vida pelo Senhor. Eu não. Ele estava se comparado, Jesus tinha acabado de falar de Judas. Olha, um dentre vós vai me trair. E Pedro, ele levanta, estufa o peito dele e fala: eu daria minha vida pelo Senhor. Você já fez isso para Jesus? Você já levantou assim e falou: não, Senhor, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou fazer. Eu faço. Pode mandar. É comigo. Só que assim, queridos, como Pedro, muitos de nós passamos por momentos das nossas vidas. Pedro, ele tinha um ideal, ele tinha um plano, ele tinha um objetivo. Ele entendia que ele podia entregar a vida dele para Jesus, mas quando ele viu a situação apertar, a água bater no pescoço, quando ele viu a coisa complicar, ele deu passo para trás. Às vezes a gente bate no peito e fala assim: Jesus, conta comigo. A partir de hoje vai ser diferente. E aí quando a coisa aperta: não, peraí, não é bem por aí. Não, não era bem assim, Jesus. Calma aí, vamos com calma. Não era dessa forma. Não, mas você não falou que ia entregar a vida completa para mim? É, Jesus, mas o senhor sabe que isso aí é difícil, né? Isso é mais complicado. E muitas vezes nós somos parecidos com Pedro. Temos tantas expectativas diante de Deus, sobre tantas as coisas. Lançamos diante de Deus as expectativas sobre um trabalho que a gente almeja, um trabalho que a gente quer muito. Sonhos como uma casa, um carro, sejam sonhos materiais, mas também diante de Deus como ministérios, uma vida com Deus. Você olhou pessoas assim e falou: Deus, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ter intimidade contigo, eu quero andar com o Senhor, e a partir de hoje vai ser diferente. E as nossas expectativas, por nossa causa mesmo, quando nós vimos que a situação é um pouco mais complicada do que a gente imaginava, a gente recua. A gente fala: não, Senhor, peraí, não é bem por aí. Vamos com calma. Vamos com calma.
E nós vemos muitas expectativas, vemos muitos sonhos, às vezes, indo por água abaixo. Porque não saiu como a gente queria, não saiu como a gente imaginava, não foi do jeito que a gente pensou, não foi do jeito que a gente imaginou. Pedro, ele tinha um grande ideal: dar a vida dele por Jesus. Não, Senhor, pode contar comigo. Eu já cortei a orelha de gente aí que foi pegar o Senhor. A minha vida eu dou para o Senhor. Na hora que ele esteve junto aos soldados, que existia a possibilidade dele até ser preso, ele falou: não conheço esse homem. Talvez foi uma resposta sem pensar, talvez foi uma resposta na adrenalina do momento. Jesus estava sendo interrogado, podia ser preso, podia ser crucificado. Meu Deus do céu, os discípulos todos correram, só Pedro e João acompanharam Jesus naquele momento, e João foi um dos únicos que ficou perto de Jesus. Mas Pedro, ele teve a oportunidade de falar diferente. Falar: não, eu conheço esse homem, eu estou com ele. Alguns historiadores dizem que eles reconheceram Pedro pela fala, pelo sotaque de Pedro. O sotaque da Galileia era um sotaque diferente, era um sotaque como se fosse do interior. Eles reconheceram: esse homem é da Galileia. Jesus também é. Você conhece ele? Não, peraí, não, nunca vi esse homem. E às vezes, queridos, nós temos oportunidades dessa mesma forma nas nossas vidas. O tema da nossa mensagem hoje: quer outra chance? Ele pode te dar. Jesus pode nos dar uma outra chance. Nesse contexto, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E nós vimos as expectativas dele se encerrarem quando ele vê, o texto diz que Jesus, saindo de uma sala para outra, olha, fita os olhos dele em Pedro, olha nos olhos de Pedro, e Pedro lembra daquelas palavras. Ainda antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Nesse processo, queridos, o texto que nós lemos em algumas Bíblias, quando se tem o tema daquele trecho da Bíblia, ele diz assim: a restauração de Pedro. Ou em algumas versões diz Jesus e Pedro. Antes de Pedro ser restaurado, antes de Pedro se encontrar com Jesus novamente, porque a partir dali Pedro não tem mais contato com Jesus. Jesus, ele é levado e ali ele é interrogado, depois ele é colocado na mão do governador e Pedro já não tem mais o contato com Cristo. Aí ele já é crucificado e ele perde esse contato. Nesse processo, até ser restaurado, que foi esse trecho que nós lemos no início, e receber uma nova chance da parte de Deus, Pedro, ele passa por um processo. E a primeira parte, a primeira lição, o primeiro processo que Pedro passa é que houve remorso da parte de Pedro. Pastor, mas tem algumas pessoas que falam que Pedro se arrependeu quando viu Jesus e chorou amargamente. É verdade, mas de acordo com algumas coisas que nós vamos ler, nós vamos ver que é muito mais provável que Pedro tenha acontecido um grande remorso. Pastor, o que é remorso? Remorso é quando você lembra de algo que você não fez e isso não gera nada em você. Apenas a tristeza. Lucas 22, 61, 62 diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O texto diz que quando Pedro ouve o cantar do galo, ele chora amargamente. E nesse momento, talvez podemos pensar num arrependimento genuíno, mas os frutos mostram o contrário disso. Nós vamos ver que Pedro, ele se esconde. Pedro, ele não continua o chamado que Jesus deu a ele e aos outros discípulos. Pedro se esconde.
Arrependimento, querido, é quando gera vida nas nossas vidas. Se você pratica um pecado e você se arrepende dele, a palavra diz, você que está arrependido, confessou o seu pecado, você vai abandonar esse pecado. Isso é arrependimento. Pedro negou a Jesus, ele chorou amargamente, aquilo talvez invadiu a alma dele. Meu Deus, que tristeza, eu neguei o meu Senhor e Ele tinha razão sobre mim. Ele estava certo sobre mim. E aquele sentimento de culpa, remorso é sentimento de culpa por aquilo que nós não fizemos, por aquilo que nós não alcançamos. Eu podia ter feito. Só que isso em nós, se não gerar nenhum fruto, se não gerar nenhuma mudança, se não gerar vida, é apenas remorso. Tem gente que morre dessa forma, pelo remorso de não ter feito isso ou aquilo, pelo remorso de não ter cumprido tal coisa, de não ter feito. Ah, mas eu podia ter feito. Ah, Jesus me chamou para fazer tal missão, tal coisa, e eu não fiz. E aí hoje está dentro da igreja, paralisado. Porque deveria ter feito, mas não fez. E aquilo não gerou nada na vida dele, apenas paralisia. Quando nós nos culpamos de algo, e isso gera tristeza, e a Bíblia diz que existem 2 tipos de tristeza. A tristeza do mundo e a tristeza em Deus. A tristeza do mundo é remorso, é culpa. E a tristeza em Deus é arrependimento que gera vida. É arrependimento que gera mudança. Pedro, ele sentiu remorso naquele momento. Porque depois nós vamos ver aqui, ele se esconde, ele tenta fugir das pessoas. Aquele momento não gerou vida em Pedro. Aquele momento não gerou mudança, não gerou transformação em Pedro. Tem momentos nas nossas vidas que nós passamos de tanta dificuldade, de choro. Querido, Deus tem um propósito em todas as coisas. Se esse momento de choro, se esse momento de dor não gerar vida na minha e na sua vida, não valeu de nada. Mas o Senhor continuou ensinando. Momentos na nossa vida que se nós não vemos o Senhor falando assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso aprender? Se nós não entendemos nada, nós falhamos. Ah, pastor, mas Deus não foi tão claro. Será? Será? Ou a gente que não estava disposto a entender? Tem coisas que Deus está falando para mim e para você já faz tempo. Às vezes você já tem o seu lugar já certo aqui na igreja. Ah, é ali o meu lugar, eu sento lá. E quando alguém senta, às vezes você até se incomoda. Pegaram o meu lugar. E você vem todo domingo. Você senta nesse banco, você ouve. Você ouve aqui o pastor Gerson, homem de Deus, pastor Felipe, homem de Deus. Você ouve tantos homens e mulheres de Deus aqui ministrando. E se isso não gerar nada nas nossas vidas, o culpado não são eles. O culpado somos nós. Tem gente vivendo remorso de não ter feito isso ou aquilo há tanto tempo, há tantos anos. E esse remorso, essa culpa tem paralisado de uma forma tão grande que a pessoa não consegue fazer mais nada. Às vezes existe só lembrança do que já fez um dia. Quantas pessoas eu já conversei, ah, pastor, mas eu já fiz tanto. Ah, olha, na época que eu trabalhava. Falei, meu irmão, e por que você não trabalha mais? Ah, mas eu tenho tanta dificuldade, porque fulano disse isso para mim, e eu fiquei chateado, e isso e aquilo. Falei, querido, mas quem te chamou foi o fulano ou foi o Senhor?
E ali nós vemos um segundo processo que Pedro passa. Houve medo da parte de Pedro. Lucas 24, verso 36. Diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Quando Jesus aparece aos discípulos pela primeira vez após a sua ressurreição, todos se assustam, ficaram com medo. Jesus teve que mostrar suas mãos e seus pés para eles. Em outro trecho diz que os discípulos estavam reunidos naquela casa, com as portas fechadas, com medo de encontrar os sacerdotes judeus. Talvez medo de serem crucificados igual Jesus. Ali os discípulos estavam numa guerra interior, mas ele era o mestre, ele era o Senhor, mas ele morreu. E a Bíblia diz que eles estavam naquela casa com medo dos judeus. Jesus aparece a ele e diz: paz seja com todos. E eles novamente falam: meu Deus, é um espírito. Será que o Senhor é um espírito e está aqui? E Jesus se revela mais uma vez em carne e fala: sou eu. Olha aqui os furos nas minhas mãos. Olha nos meus pés. Nisso vemos em muitos momentos, como muitas vezes nós, por causa de medos e traumas que tivemos em passado, em outros momentos, não consegue mais enxergar o agir de Deus nas nossas mãos, nas nossas vidas, não consegue mais ver, nem grandes e nem poucas, nem o grande agir de Deus, nem quando Deus age nas pequenas coisas. O medo nos paralisa, de tal forma que nós não enxergamos Deus agindo. Olha que livramento da parte do Senhor. Na verdade foi o fulano que estava lá. Se o fulano não tivesse, não ia acontecer. Olha que livramento da parte do Senhor. Olha como Deus fez as coisas. Mas isso aí, se não fosse o ciclano que tivesse resolvido, não ia estar. Nós começamos a ficar céticos diante de Deus. Nós começamos a não perceber o agir de Deus ao nosso redor. Não conseguimos ver a provisão, o livramento. Pedro viu Jesus na sua frente. Meu Deus, será que é o Senhor? Será que é um Espírito? O que é isso? E Jesus fala: calma, gente, sou eu. No outro texto ele diz assim: um espírito teria fome, dai-me de comer. Nós não vemos o agir de Deus. Nós começamos a não enxergar o que Deus está fazendo, está falando. Nós não vemos o agir do Senhor por causa do medo. Meu irmão, a gente está com uma necessidade aí muito grande na nossa IC e a gente precisa da sua ajuda. Você não quer ser um auxiliar? Não, pelo amor de Deus. Já tive as minhas experiências aí no passado, foi muito difícil, foi muito ruim. Eu não quero saber de liderança. Eu não quero saber disso. Eu quero vir na igreja no domingo, sentar, ouvir a palavra, ir almoçar para casa e tudo bem, glória a Deus, aleluia. E nós vamos perdendo oportunidades, queridos. Nós vamos perdendo grandes oportunidades. A igreja, ela existe em movimento. A igreja não é parada. A igreja não pode ser paralisada. A igreja não é esse prédio, isso aqui é um prédio. E logo mais nós vamos estar em outro. Mas a igreja que somos nós, ela precisa ser ativa.
A Bíblia diz lá em Atos que era de casa em casa. Eles iam compartilhando o pão e falando das boas novas do Senhor. É nas ICs. Isso é movimento. E muita gente está perdendo a oportunidade. Está perdendo a oportunidade de viver grandes momentos com o Senhor por causa de medos que já aconteceram no passado. Não, eu não vou me envolver com isso porque eu já fiz, eu já vim de outra igreja, ou então na nossa mesmo, e já aconteceu. E eu não vou falar para você, querido, que a sua liderança foi certa ou errada com você, porque nós somos falhos. E pode ser sim que o seu líder ou quem for tenha falhado com você, inclusive eu. Mas não fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não desperdice as oportunidades. Jesus vira para os seus discípulos. Aliás, os discípulos falam para Jesus: Senhor, estão falando que o Senhor é João. Estão falando que o Senhor é Elias. E Jesus vira para eles: e você? Vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro tem uma grande oportunidade e ele aproveita. Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Agora Pedro tem uma nova oportunidade de falar assim: tu és o Cristo e ressuscitado. Mas Pedro fica com medo. Meu Deus. Primeiro eles já estavam lá, sabe, com medo. Meu Deus, quem pode ser? E alguém pode bater na porta e pode levar a gente preso. E agora, meu Deus, o que a gente faz? O que a gente faz? E aí, de repente aparece Jesus lá. Meu Deus, é um espírito, é um fantasma. E Jesus começa a falar: calma, Pedro, sou eu. Deus está se revelando através da vida de muita gente na sua vida. E você só consegue ver o fantasma, a lembrança de um passado que te fez muito mal. E por conta disso estamos perdendo oportunidades. Terceiro, houve perda de fé. João 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E lhes disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês o encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. É muito bonita essa passagem, né, meu querido? Amém? Uma passagem muito bonita. Só que eu vendo esse texto e eu comecei a pensar, eu falei: peraí, Senhor. Deus começou a falar ao meu coração. A Bíblia fala da pesca maravilhosa. Só que não é essa. Não foi esse trecho. Jesus, ainda vivo, antes de passar pela cruz, tem o mesmo contexto com eles. E eles falam: Senhor, pescamos a noite inteira, estamos cansados e não aguentamos mais. Ele fala: vai e lança a rede. Pedro diz: pela tua palavra vou lançar. Não é esse trecho. Pedro lança, e a Bíblia diz que eram tantos os peixes que os barcos se juntaram e ajudaram a trazer as redes, porque eram muitos. Mas não é essa a passagem. Pastor, eu estou confuso, não estou entendendo.
eles tiveram a oportunidade de novo. Eles já tinham aprendido com o Mestre que através da palavra de Jesus, o que era impossível poderia se tornar possível. Eles viram Jesus na praia, não o reconheceram. E Jesus novamente vem e fala assim: vocês têm aí algo para comer? Eles tinham aprendido com Jesus lá na multiplicação dos pães. Senhor, o povo está com fome. O povo está com fome, o que a gente vai fazer? Jesus vira para eles e fala assim: eu vou dar a comer para eles, é isso? É isso? Não, dê vocês a eles o que comer. Ah, Senhor, mas nós só temos isso. E aí Jesus vai e multiplica. Jesus pergunta de novo para eles: vocês têm algo para comer? E o que eles respondem, cheios de fé: não. O que Jesus tinha ensinado para eles, eles perderam a fé. Cadê aqueles homens cheios de fé? Não, vamos, o Senhor vai fazer algo, nós vamos lançar a rede. Vocês têm algo para comer aí? Não, não temos nada. Lançamos a rede, não pegamos nada. Meu Deus, mas vocês passaram por uma situação igual a essa. Tem situações nas nossas vidas que nós estamos passando e nós estamos perdendo a nossa fé, ou já perdemos, e não lembramos da situação que nós já passamos lá com o Senhor e vimos o agir de Deus nas nossas vidas, quando nós investimos às vezes um pouco de fé. Nós passamos por situações parecidas. Os discípulos já tinham passado esse contexto, mas Jesus tinha morrido e eles só viam a condição da morte. A nossa esperança acabou, eles não tinham entendido a profecia que falava que no terceiro dia ele ressuscitara. Estava confuso as coisas ainda para eles, e eles veem Jesus na praia e não o reconhecem. Vocês têm algo para dar de comer? Não. Temos nada, pescamos aí, não aconteceu nada. Poxa, se houvesse um Senhor que multiplicasse, se houvesse um Senhor que falasse assim: olha, lança sua rede para lá ou para cá. Poxa, mas espera aí, a gente já passou por isso, será que a gente não aprendeu nada? Será que a gente não aprendeu nada? Uma situação igual a essa. E quando eles lançam a rede vem cheia. Porque aí alguns deles reconheceram. Quantas vezes nós perdemos a nossa fé, querido, e esquecemos de grandes experiências que nós tivemos com Deus. Voltamos ao básico, voltamos à incredulidade e não andamos mais em fé. Às vezes você pode falar assim: mas pastor, eu não tive nenhuma experiência com Deus assim de fé. Mas eu tenho certeza que você conheceu alguém que mostrou o que a fé em Deus pode fazer. Você lembra de alguém que andou perto de você, que te ensinou sobre fé. Nós esquecemos desse momento, e quando nós passamos por uma situação parecida, nós agimos com incredulidade. Quarto e último processo. Houve abandono de chamado. João 21, verso 7, a continuação do texto que nós estávamos lendo. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, eles estavam no barco, acabaram de puxar as redes cheias, e disse o discípulo a quem Jesus amava: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. Pedro vê Jesus, João reconhece, fala: olha, é Jesus. Pedro se desespera e já se lança no mar. Só que o texto não diz que ele anda sobre as águas, porque é outro texto. Ele se joga dentro da água e vai nadando até o Senhor, creio eu. O texto não fala isso, mas ele não anda sobre as águas. Ele vai nadando até o encontro
do Senhor. Tanto que a continuação do texto diz que Pedro chega primeiro, e os discípulos após isso chegam de barco. Nesse tempo, a capa significava ministério, autoridade, unção. Elias, quando subiu aos céus com uma carruagem de fogo, ele falou: olha, se você tiver condições de ver eu subindo e pegar a minha capa, talvez isso que você está me pedindo, que era o dobro da unção que estava sobre Elias, estaria sobre Eliseu. Pastor, mas essa questão da capa fica um pouco confusa. Pode ficar. Mas sabe uma coisa que Jesus falou com Pedro que era claro? Quando Jesus chamou os discípulos, em especial a Pedro, em Lucas 5, verso 8, ele fala assim: Pedro, eu quero fazer de você pescador de homens. Vem comigo, que eu vou fazer de você pescador de homens. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Verso 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa foi a pesca maravilhosa. Esse foi o momento que Jesus encontrou com Pedro. E Pedro reconheceu, falou: Senhor, ai de mim que sou pecador. E Jesus fala: Pedro, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Amém? E nesse contexto, quando eles viram Jesus lá na praia, não o reconheceram. Eles estavam pescando homens, amém? Amém? Não. Eles estavam pescando peixe. Quando Jesus, na verdade João reconhece Jesus, que é o discípulo a quem Jesus amava, que é o dito no texto. Quando João reconhece e fala: é o Senhor, Pedro lembra: meu Deus, é o meu Senhor. E ele me chamou não é para estar aqui. Ele pega a capa dele de volta, ele se lança no mar, porque a pesca já não importava, porque ele lembrou que ele não foi chamado para pescar peixe. Ele foi chamado para pescar homens. E ele vai em direção daquele que o chamou. Meu irmão, às vezes a gente está nesse processo. Você ou eu talvez negamos a Jesus de várias formas, ou então passamos por momentos nas nossas vidas que gerou tanta frustração que nós abandonamos o chamado que Deus nos fez. Talvez Deus tenha falado para você: eu tenho um trabalho com você com crianças, eu tenho um trabalho com você dentro das ICs, eu tenho um trabalho com você nas ruas, com morador de rua, eu tenho um trabalho com você dessa forma, eu tenho um trabalho com você desse jeito, eu estou te chamando, é o Senhor que está chamando. E aí a gente se envolve com pessoas, porque a igreja é feita de pessoas, e elas não são perfeitas, e elas vão te frustrar. Só que aí nós esquecemos de quem nos chamou. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que o Senhor nunca passou por frustrações dentro da igreja. Se engana, meu querido. Quantas vezes eu já cheguei diante de Deus e falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Será que a coisa não podia ser mais fácil? Porque o Senhor me chamou. Por que eu estou, bem dizendo a palavra, por que eu estou pastando tanto com pessoas? Por que está tão difícil? E são as pessoas que estão dificultando. Mas nós não podemos esquecer quem nos chamou. Por mais difícil que seja. Hoje, querido, um dos principais motivos em que as pessoas trocam de igreja, porque elas não querem ser confrontadas. Olha, meu irmão, você tem essa dificuldade, você precisa mudar. Não, eu não quero ouvir isso, não gosto.
Ó, você tem um problema com o seu líder de IC, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos resolver essa situação. Não quero mais saber. Estou saindo da igreja, estou mudando, estou indo para a igreja B, X, Z, estou indo para outra igreja. Mas ninguém quer ser confrontado. E aqui, Pedro, por conta desses traumas que ele passou, dessa expectativa que ele tinha diante do Senhor, de servir ao Senhor e dar a vida por Ele, não foi nada do que Pedro imaginou. Pedro, ele deixa o chamado de Deus para ele de ser pescador de homens. Querido, Deus está falando essa manhã. Deus te chamou para fazer algo na casa dele, ou às vezes até fora. Mas por causa de grandes frustrações, você abandonou o seu chamado. Ah, pastor, quando eu fazia, olha, Deus falava tanto ao meu coração. Quando eu fazia isso, era tão lindo. Olha, quando Deus usava a minha vida. E agora, meu irmão? Não, pastor, agora eu estou dedicado à minha família. Tem gente que fala isso. E é uma benção, tem que se dedicar mesmo à sua família. Mas às vezes isso se torna uma grande desculpa para você não se envolver aonde você tem feridas e não quer mexer. Muitas vezes agimos dessa forma, por conta de grandes frustrações. Abandonando o chamado que Cristo nos fez, e até passamos a voltar a fazer coisas que Deus já tinha falado para nós não fazermos. Deus às vezes fala assim para a gente: olha, estou te tirando daqui, vou te colocar em outro lugar. E as suas frustrações, você pega as suas coisas de volta. Fala: eu estou vindo para cá de volta. Mas o Senhor não te tirou daqui, meu querido? Deus não te tirou daqui? O que você está fazendo aí de novo? Pedro teve um momento com Jesus. Jesus falou: Pedro, você não vai mais pescar peixe. Pelo menos não por trabalho. Você pode até pescar para comer. O texto não revela esses pormenores, esses detalhes. Mas Jesus falou assim: Pedro, a sua profissão, a sua dedicação de vida não vai ser mais pescar, vai ser pescador de homens. Pedro se frustra, porque ele não foi quem ele mesmo imaginou com Jesus. Pega as coisas dele e diz: eu vou pescar peixe, só me resta isso. Às vezes Satanás está falando para você, está te acusando, querido, falando assim: você acha que você vai ser quem você já foi um dia? Está aqui no louvor, falando, cantando, ministrando louvor, como você já fez um dia. Só te resta isso mesmo. Isso é mentira do inferno para a sua vida. Você tem a oportunidade, e quem pode restaurar essa oportunidade na sua vida é Jesus Cristo. Ele pode restaurar a sua fé, o seu ministério, é Ele quem pode restaurar. Para nós concluirmos, em João capítulo 21, verso 15, nós vemos novamente Jesus restaurando Pedro. Foi um momento muito especial. Após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, ele tem a oportunidade de dizer 3 vezes que ama ao Senhor. Mas em todas as vezes, Jesus deixa uma ordem específica. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que Jesus estava tentando falar com Pedro nesse texto, e Pedro estava tentando ser, forte diante do Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? É a terceira vez o texto diz que Pedro fica triste, chateado.
poxa, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Alguns historiadores dizem, alguns estudiosos dizem, que na verdade Jesus estava confrontando Pedro. Fala, Pedro, fala a verdade. Fala a verdade, Pedro. Aí Pedro diz, Senhor, Tu sabes que eu tenho muita dificuldade. Tu sabes o quanto eu sou falho. Só que Jesus, ele deixa uma ordem específica para Pedro. Fala, Pedro, você não precisa ficar declarando que você me ama. Simplesmente, eu amo a Jesus, aleluia. Mas ele deixa uma ordem. Você me ama, amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que isso, pastor? Em Mateus 3,8, João Batista, falando aos sacerdotes, diz, raça de víboras, até quando vocês farão isso? Verso 8 do capítulo 3 de Mateus. Deem fruto que mostra arrependimento. Por isso que nós lemos o primeiro trecho e vimos que aquele momento de Pedro foi um grande remorso, porque não houve fruto. A partir desse diálogo, desse momento, dessa restauração de Jesus a Pedro, Pedro começa a viver um tempo diferente. Deem fruto que mostra arrependimento. Se você se arrepende daquilo que fez, ou deixou de fazer, ou daquele momento que te frustrou, mostre frutos. São os nossos frutos que vão dizer, eu me arrependi daquilo. São os nossos frutos. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de conversar. Pastor, eu era isso, eu era aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu era bravo, eu era bandido, eu era não sei o que, eu usava droga, eu bebia todas. E hoje está aqui, homem e mulher de Deus. Isso é fruto de arrependimento. Agora nós estamos paralisados diante do Senhor, vendo as coisas acontecerem. E estamos falando assim, mas um dia eu já fiz, mas por causa do irmão fulano eu não faço mais. Meu irmão, abandona isso em nome de Jesus. Não basta apenas dizermos que estamos arrependidos se os nossos frutos não mostram isso. Pedro estava sendo restaurado por Jesus. E queria essa restauração. Jesus o perdoa, mas deixa uma ordem direta. Você quer me amar, Pedro? Não, Senhor, eu te amo. Então mostra os frutos. Faz alguma coisa. Pastoreia as minhas ovelhas. Esse é o fruto que eu quero ver, Pedro, para mostrar o seu arrependimento. Jesus, ele é tão bom, querido, ele é tão amável. Pedro negou a Jesus 3 vezes, e Jesus, ele sabia que precisava desse momento com Pedro, e ele pergunta 3 vezes. Ele dá a oportunidade para Pedro falar, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. E Pedro é restaurado. Você vai ver em Atos 2, quando vem o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Pedro é cheio do Espírito Santo e prega sobre o Evangelho de Cristo, sobre a vida de Cristo, e 3.000 pessoas se convertem. Isto é fruto que mostra arrependimento. Quais são os seus frutos? Quais são os nossos frutos? O que você faz diferente hoje do que você fazia antes? O que Deus te chamou para fazer e quais são os seus frutos a respeito disso? Procuramos tantos culpados disso tudo, até mesmo nós. Mas hoje Cristo quer nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance, assim como foi com Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes e Jesus chamou, vem cá, Pedro. O texto diz, você pode ler, que Jesus aparece para os discípulos lá na casa, ele come com eles. E todos estão ali, meu Deus, é Jesus. Jesus fala, olha aqui os buracos na minha mão, nos meus pés e tudo. Só que Jesus vem e chama Pedro de canto, vem cá, Pedro. Vem cá. Pedro, talvez, a Bíblia não conta isso,
mas é para a gente pensar um pouco, viajar. Imagina como devia estar o coração de Pedro. Sabe aquele assunto mal resolvido? Às vezes eu e minha esposa em casa, a gente tem umas situações lá que a gente não concorda muito um com o outro. Acontece, né? E a gente vai se conversando durante o dia, mas a gente sabe que em casa a gente precisa sentar e conversar. E enquanto a gente não sentar e conversar, não está resolvido. E a gente conversa. Meu bem, tá tudo bem, tal, não sei o quê, fiz tal coisa, assim, assado. A gente se vê à noite. Aí eu falo, vamos sentar, vamos conversar. Vamos resolver aquele negócio lá? Ela, vamos porque eu não gostei do que você fez. E a gente senta e resolve. Eu imagino que Pedro devia estar da mesma forma. Ah, Jesus está aqui comendo com a gente, mas eu neguei Jesus. Ah, mas e Jesus está aqui, Ele está mostrando as mãos dele, mas, meu Deus, se eu fizesse diferente? Se eu fizesse diferente? E se aquilo não tivesse acontecido? E se eu tivesse... E sabe aquela questão que nós ficamos pensando na nossa mente, gerando várias oportunidades que a gente ia fazer diferente do que a gente fez. Só que já foi. A oportunidade já foi perdida. Só que Jesus, Ele conhece os nossos corações. Ele chama Pedro, vem cá. Vem cá do meu lado, vem cá. Você me ama, Pedro? Amo, Jesus, amo. Cuida das minhas ovelhas. Ô Pedro, mas você me ama mesmo? Amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama de verdade? Oh Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe como está o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E a partir daquele momento, Pedro já não sai mais com aquela coisa do que eu poderia ter feito. Ele sai pensando, eu preciso apacentar as ovelhas. Eu preciso cuidar das ovelhas do Mestre. Talvez você precise desse momento com Jesus, para parar de pensar no que você poderia ter feito, mas do que Jesus manda você fazer hoje. Uma curiosidade sobre esse trecho de Lucas 2, verso 60. Põe para a gente, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 60 e 61. Nós já vamos encerrar. Lucas 22, 60. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Uma coisa interessante sobre esse texto: muitos historiadores dizem que naquela época, na verdade existe uma lei judaica para aquela época, chamava Mishnah. E essa lei dizia que os sacerdotes, eles não poderiam criar aves como galos e galinhas nas suas casas. E Jesus estava na casa de um sacerdote. E uma dessas teorias sobre esse texto é que indica 2 possibilidades. A primeira, a hora, naquele momento, naquela época, a parte da noite era dividida em 4 períodos pelos romanos. A partir das 6 da noite até as 6 da manhã. 4 períodos de 3 horas. E no período das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, tinha um tocar de trombetas, avisando que o turno tinha mudado. E esse período da meia-noite às 3, quando dava 3 horas da manhã, a trombeta tocava, e esse momento era chamado do cantar do galo. E outra teoria também é que a trombeta que era usada para esse mesmo período, para essa troca de turnos, essa trombeta era chamada de galácium, ou galicium, que em latim é galo. E quando a trombeta tocava, era o cantar do galo. E essa é uma teoria muito interessante, porque de acordo com a lei judaica, como não poderia haver criação de galos ou galinhas, essa é uma grande possibilidade. Quando Jesus diz a Pedro que ao cantar do galo, tanto Jesus
já estava se referindo à trombeta, quando Pedro já entendia que era trombeta. Pastor, vamos lá. O que isso tem a ver com tudo isso que foi falado? Às vezes, querido, você está esperando o galo cantar, mas Deus está falando com a trombeta que já era para você mudar faz tempo. Você está esperando o galo cantar, mas Deus está tocando a trombeta, falando: muda, já passou do tempo. E a gente está esperando o galo. Senhor, mas cadê o galo? Mas não tem galo. Não tem, não vai ter galo. Mas tem um sinal da parte de Deus. A trombeta tocando e falando: muda, abandona essa vida. Eu tenho uma nova oportunidade para você. Eu tenho um novo chamado para você. Está tocando a trombeta. Acorda. Aquela trombeta foi essencial na vida de Pedro. O cantar do galo, o cantar daquela trombeta foi essencial na vida de Pedro. Porque a partir dali Pedro soube quem ele era. E ele não era o melhor dos melhores. Ele não era o melhor discípulo. Ele não era o cara. Ele era falho. Assim como eu e você. Nós somos falhos. Pedro teve a oportunidade diante de Jesus de ser restaurado, de reaver o ministério que Jesus o chamou. E a partir dali você vê um outro Pedro que você ainda não viu na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos você vê um Pedro cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que Pedro e João subindo ao templo, vem aquele homem todo mirrado. E ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Mas cadê Jesus que estava ali do lado, igual fizeram lá na praia? Ô Pedro, vai lá e fala desse jeito. Jesus estava lá? Jesus estava lá? Não estava. Mas ele aprendeu a lição e a oportunidade. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele não precisou de Jesus estar ali do lado. Não é que a gente não precisa de Jesus, não é isso não, querido. Porque ele tinha o Espírito Santo nele. Mas ele lembrou que ele podia fazer. Porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. É um outro homem, é uma outra pessoa. Deus quer te fazer um outro homem, uma nova mulher. Mas nós estamos agarrados àquelas frustrações. Ah, Senhor, mas o galo ainda não cantou. Mas a trombeta já soou várias vezes. E às vezes nós não ouvimos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olá, meus queridos. Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.